Hoje foi um dia brilhante para o Ibovespa. A gente vai continuar repercutindo todo esse cenário, claro, de olho para entender essa movimentação toda do mercado aqui. E a gente vai juntos falar um pouco sobre essas movimentações financeiras que aconteceram no mercado, não só aqui do Brasil, mas também lá fora. A gente está vendo muita movimentação, ainda mais com as falas de Donald Trump. E eu aproveito para chamar o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Tudo bem? Boa noite para você, Will. Bem-vindo aqui no Money, no fechamento. Tudo bem, boa noite, prazer falar contigo, Muriel. Will, eu quero justamente te ouvir, antes de mais nada, sobre esse recorde. Como é que você enxerga esse recorde do Ibovespa? É um movimento de estrangeiros, talvez, olhando agora mais para a nossa bolsa, olhando para esse cenário de movimento nosso, dos emergentes agora, diante de tanta oscilação lá fora. Como é que você está vendo isso? Foi de novo um movimento global, né? Obviamente que nos Estados Unidos, quando a gente olha para esses outros mercados, né, o que que você vê? No Brasil, especificamente, a possibilidade de cortes de juros continua sendo algo aventado e algo que seria positivo para a economia e para as empresas, mas é essencialmente uma questão de realocação. Essa última rusga, né, esses comentários em relação à Groenlândia, que hoje até acalmaram depois da fala do Trump lá em Davos, mas isso gerou de novo aquela ideia, essas tarifas, Europa, de novo aquela ideia de eventualmente realocar parte do capital, que hoje grande, né, grande concentração ela é nos Estados Unidos. Eventualmente, quando você realoca isso em contexto global, abre espaço para dinheiro migrar para outros lugares, Brasil é um deles. Chama atenção o desempenho da Coreia do Sul também. Hoje o mercado subiu 4%, na verdade já tinha subido, né? Então a gente já começou o dia com essa notícia. O Brasil foi outro destaque e a gente também teve o mercado chinês performando bem. Em geral, bolsas pelo mundo tiveram performance positiva, até mesmo na Europa, mas obviamente que aí alguns emergentes, em específico o Brasil, que vem recebendo recursos, né? Em janeiro já entrou aí mais de 7 bilhões, é bastante coisa, e isso movimenta a Bolsa Brasileira e ajuda a explicar por que que a gente está atingindo nova máxima histórica. Outro ponto também que eu queria ver com você é o fato da volatilidade imposta por Donald Trump e dessas falas. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Porque ontem a gente viu quedas expressivas das principais bolsas dos Estados Unidos, quedas que não aconteciam desde 10 de outubro do ano passado, quando o Trump anunciou tarifas adicionais para a China, e agora a bolsa voltou a cair ontem, as bolsas voltaram a cair ontem, e a gente tem o cenário agora hoje um cenário oposto, porque a gente viu, dependendo das falas de Trump, a gente via as bolsas subindo. Por exemplo, a gente viu a bolsa operando em alta, a gente acompanhou durante o dia de hoje, ampliou os ganhos quando o Trump falou que não usaria a força para a Groenlândia. E aí depois voltou a subir ainda mais quando o Trump anunciou que cancelaria as tarifas para os países da União Europeia que não apoiassem a anexação da Groenlândia. Portanto, cada simples movimento de Donald Trump, fala de Donald Trump, é decisivo para mexer totalmente com o mercado. Eu acho que, Muriel, o investidor deve olhar para 2025 e aprender, né? Ou seja, 2025, esse foi o caso. A gente ficou falando de diversos comentários do Trump, movimentações, coisas que ele decidiu fazer, tarifa que ele impôs, briga aqui, briga colar, e a despeito de tudo isso, o mercado americano atingiu novas máximas e novos recordes. A economia americana continuou rodando, inclusive crescendo e crescendo bem. E eu acho que isso é só um pouco daquilo que a gente já viu, a continuidade daquilo que a gente já viu em 2025. Eu fiz live com clientes, apresentações com clientes e conversei, falei nas redes sociais também que eu falei mais do risco de China. Eu falei, olha, cedo ou tarde o Trump vai voltar a brigar com a China, vai ter uma rusga ali, a gente pode ter uma nova tarifa sendo colocada, escalando de novo, e isso vai dar uma chacoalhada nos mercados. Aconteceu mais rápido do que eu imaginava, eu falava isso em relação a 2026, aconteceu mais rápido do que eu imaginava, mas com a Europa e não com a China pela questão da Groenlândia, tá? Mas essa é uma tônica, eu acho que pode acontecer com a China ao longo do ano, e esses receios com as tarifas, esses receios de que a gente pode de novo ter uma escalada de tensões comerciais e eventualmente também geopolíticas, tá? Isso vai continuar sendo uma tônica. Acho que o início do ano, né, janeiro,
a gente teve 20 dias, mas parece que já foi mais de uns 60 ou 70 dias de tanta coisa que aconteceu, né, em É. janeiro. Eu acho que essa é uma tônica que tende a continuar, né? Vale lembrar, que nem vocês comentaram aí antes, né? O Trump vai fazer uma caravana nos Estados Unidos, tem a midterms elections em novembro, então é um ano super importante para ele conseguir tocar muitos dos seus projetos, porque passada essa eleição de midterms, ele pode eventualmente perder o apoio que hoje ele tem no Congresso. Ele tem apoio no Senado, acho que esse deve se manter, mas no Congresso ele pode perder e aí fica mais difícil a vida dele para governar. Will, e o quanto que você acredita que o mercado pode estar apoiando ou não Donald Trump? Porque teve o trade do Trump, Trump Trade lá durante as eleições, o mercado muito feliz com a eleição de Donald Trump, uma percepção muito de que o Trump cuidava dos mercados, tinha uma preocupação, pelo menos mínima, com os mercados. E agora, no passado, teve as tarifas, a gente viu o que aconteceu, e agora esse ano, começo de ano, já como você falou, já muitas notícias acontecendo. Eu queria entender como que o mercado está enxergando nesse momento e qual avaliação você faz do cenário envolvendo Donald Trump diante de tanta volatilidade que está acontecendo nos últimos dias e nos últimos meses, dependendo das ações, das falas de Trump. Olha, eu diria que a gente tendem a buscar entender os fundamentos. E aí o que acontece é que a economia ela continua indo bem. Eu acho que a resposta não é o mercado gosta ou não gosta necessariamente do Trump. O que ele está fazendo está gerando um impacto negativo para as empresas? Bom, os números das empresas não estão mostrando isso. Os resultados corporativos, em geral, no ano passado vieram melhores do que esperado, mostrando que as empresas estão indo bem, lucros cresceram. E essa tônica está se mantendo agora. A gente viu aí nos resultados, já teve os resultados dos bancos. Semana que vem, diga-se de passagem, super importante. Fico já à disposição aqui para pautas, né? Porque a gente vai ter Apple, Amazon, Google, vai ter todas as big techs, né? Então, e aí essas empresas, elas continuam numa atuada positiva de resultados, de crescimento de lucros. E o mercado, quando olha para 2026, apesar de não ter gostado muito das tarifas, ou ter tido medo das tarifas e do potencial impacto, porque era realmente algo muito novo, né, que gerou aquele receio de inflação, escalada e por aí vai, o mercado ele olha para 2026 e projeta crescimento para os Estados Unidos. A Big Beautiful Bill que o Trump aprovou, ela acaba dando um benefício fiscal para consumidores e para empresas, e isso gera impulso fiscal, que é crescimento econômico. Então, assim, só por isso e pela inércia de continuar crescendo, continuar investindo em AI, continuar investindo em energia elétrica, as expectativas são de continuidade de crescimento para os Estados Unidos, e isso, obviamente, que motiva lucros para cima, que sustenta as bolsas. Eu acho que só o detalhe que, onde você teve de fato alguma interpretação, reprecificação no mercado, foi no dólar, que obviamente esse sim foi o perdedor, digamos assim, de 2025 e seguiu sofrendo, queda de 10%, nada absurdo, mas sim uma queda de 10% no índice dólar, por conta de tudo isso que aconteceu, né? Todas essas medidas do Trump, as incertezas que causam, as instituições e tudo mais. E a curva de longa de juros, né, que por falta de um equacionamento fiscal mais bem desenhado, bem definido, ou controle melhor fiscal, o mercado continua cobrando um pouco de prêmio, né, dos Estados Unidos. O Trump mesmo ele não gosta, ele fala que está errado, que os Estados Unidos deviam ter o menor juros do mundo e tudo mais, mas o mercado não concorda muito com ele e continua cobrando um prêmio para os juros longos americanos, né? Pois é, e até aproveito para te perguntar também qual a orientação para o investidor que fica pensando como é que vai ser esse cenário, porque tem mais 3 anos aí de Donald Trump no mínimo, né? Qual que é o caminho daqui para frente, levando em consideração a volatilidade, como que o investidor pode se ajustar ou até estar preparado para esses altos e baixos que eventualmente acontecem? Eu acho que os baixos momentos são sempre se aproveitar, né? Eu acho que aí você tem que estar preparado e o investidor tentar focar não nos receios que foram sendo criados ou na instabilidade, nas mudanças, né, que dão aquela chacoalhada e tudo mais, mas no fato, no resultado, né? Ou seja, 2025 foi um ano positivo para quem investiu no exterior, a despeito da queda do dólar. Foi um ano onde se provou que a diversificação geográfica ela é muito importante. O Brasil foi bem, é verdade, mas também tem os seus riscos, e a gente sabe que concentrar a nossa poupança no Brasil é arriscado, ainda mais no ano eleitoral.
E o Brasil não foi bem sozinho. A Bolsa do México andou pra caramba, a Bolsa da Coreia foi muito bem, empresas europeias foram bem, empresas japonesas foram bem. E o mercado americano ele é só um caminho de acesso a todos esses mercados. Então, acho que 2025 mostrou a importância de você eh, ter acesso geográfico diversificado para quando essas chacoalhadas vêm, você aproveitar essas oportunidades, porque elas devem continuar acontecendo, né, nos próximos anos, não só pelo Trump, mas isso é meio que da economia. Então eu diria que é mais ou menos por aí, né? Assim, não ficar tão apavorado com todas as coisas, com tudo aquilo que ele fala. O Scott Bessent falou isso, né? Vou usar as palavras do Scott Bessent, o secretário de Tesouro americano. Depois das declarações do Trump, o Bessent foi lá, não, calma, gente, vamos respirar, né? As coisas vão se ajustar em relação à Groenlândia, vai dar tudo certo. Foi quase que isso, assim, né? Então essa é a minha sugestão aí para os investidores. Agora, Will, outro ponto para a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando é a questão envolvendo ouro e prata. A gente viu a valorização nos últimos dias e quanto mais volatilidade, quanto mais dúvidas, quanto mais o índice do medo sobe, a gente percebe que o pessoal acaba recorrendo para proteção e vai para proteção de ouro e de prata. Por que a gente está vendo esse cenário em que ouro e prata acabam se valorizando muitas vezes até mais do que o dólar, que muitas vezes ao longo dos últimos anos tinha esse papel de proteção também? Muriel, acho que são um conjunto de fatores que explicam a alta do ouro, não é uma coisa sozinha, não, tá? Eu acho que ao longo de 2025, 24, na verdade a gente já viu isso, tá? Eu acho que o pontapé inicial se deu ali quando a Rússia invade a Ucrânia, né? A geopolítica, né, acabou sendo o pontapé inicial. Aquela ação dos Estados Unidos, né, de congelar recursos de alguns oligarcas russos e empresas ligadas à estatal russas, isso aí gerou um certo receio em diversos bancos centrais, em agentes do mundo, especialmente de um determinado eixo, de que, olha, o meu dinheiro nos Estados Unidos, ele pode ter um risco de que caso, né, um ditador, algum maluco venha assumir o controle do determinado país, o meu dinheiro que está lá nos Estados Unidos eventualmente poderia ficar retido. Foi algo que aconteceu com a Rússia, bem específico e pontual e com um motivo bem claro, né? Mas, obviamente, que isso fez com que esse desalinhamento e esse cada vez mais confrontamento, né, que no governo Biden também existiu pela questão dos chips, né, com a China, por exemplo, isso catalisou esse começo de busca por proteção e diversificação em ouro. Junto a isso, você tem um cenário de oferta e demanda, onde você não viu grande expansão de oferta de ouro ao longo de diversos anos, e aí quando vem uma demanda mais forte, obviamente que isso acaba impulsionando a commodity. Você tem um universo gigantesco de investidores de varejo na China que não conseguem acessar veículos de investimento fora da China. Essa é uma realidade da China. Não é fácil para o chinês investir fora da China. Por isso que ele investe tanto em imóveis. E aí você teve uma bolha imobiliária até pouco tempo atrás que foi abafada lá na China. O que o chinês vai investir com uma forma de proteger patrimônio? Dado que amanhã ou depois o governo pode desvalorizar a moeda chinesa. Como é que ele protege isso se ele não consegue investir em cripto, se ele não consegue investir fora, ele investe em ouro. Então, você vê a compra de chineses, a compra de ouro por chineses aumentou muito. Então, essas coisas vão caminhando junto e vão empurrando o ouro para cima, e quanto mais o ouro sobe, isso mais chama atenção, isso mais gera notícia. E quanto mais gera notícia, as pessoas estão assistindo aqui a Muriel e ficam, poxa, eu preciso ter ouro. E a gente tem visto uma escalada muito grande de demanda de investidores de varejo, né, por ouro. Isso no mundo em geral, os ETFs mostram isso. A procura por ETFs de ouro e de prata aumentaram muito. E tudo que eu estou falando, a prata vem sendo meio que puxada junto com o ouro também. Tá? Então, acho que todos esses fatores ajudam a justificar, tá, essa alta toda do ouro. Avançando um pouco, só muito cuidado, né? Você que está pensando em entrar no ouro agora, obviamente que depois de quanto mais um ativo sobe, mais a gente tem que ter calma e cautela na hora de montar a posição nele. Sem contar que o ouro está a mais de 4.700 dólares por onça Troy. Agora, Will, também aproveito para te perguntar como é que você enxerga o cenário para o Ibovespa, tá? A gente conversava agora há pouco sobre esse cenário de grande
recorde que a gente teve agora, quase que a gente tocou nos 172 mil pontos e fechou assim. Como é que você enxerga o cenário para esse ano? Ainda tem espaço de crescimento? A gente está falando de um mercado que ainda está barato? Já não está mais tão barato, obviamente, depois do que subiu, tá? Isso é fato. Com quem eu converso, meus amigos que olham mais detidamente já falam disso, que continua, obviamente, quando você olha em contexto global, obviamente que a Bolsa Brasileira negocia múltiplos bem mais baixos, mas também porque tem uma composição de índices de empresas muito tradicionais que negociam em outros lugares do mundo também há múltiplos muito baixos. Você pega múltiplos de, quando a gente fala relação preço-lucro ou preço-valor patrimonial de bancos na Inglaterra, é muito baixo, de bancos no Japão é muito baixo, né? Porque o setor de bancos negocia esse patamar de múltiplos menores. Bancos é um setor relevante para a Bolsa Brasileira. Commodities, a mesma coisa. Então, em geral, né, a Bolsa Brasileira tem setores que negociam com patamares de múltiplos menores e faz com que o Ibovespa pareça muito barato, mas tem que só fazer essa ponderação. Dito isso, eu diria que assim, houve uma correção, mas se a economia brasileira continua num pace de crescimento, ainda a Bolsa Brasileira se mostra, assim, relativamente barata, um pouco abaixo ainda da sua média histórica. Eu acho que o cenário de diversificação global ele continua valendo, o Brasil continua sendo um mercado atrativo, não é à toa que atraiu investidores, né? Agora em janeiro. Agora, a minha ressalva só é que a gente tem um evento super importante que vai acontecer em outubro, que são as eleições. É, e tão importante quanto as eleições, né, vai ser o rumo dado para o país nas eleições, olhando para os próximos 4 anos, porque a gente tem um problema fiscal que ele precisa ser endereçado. O governo atual, ele buscou, de alguma forma, contornar ou endereçar esse problema com um arcabouço que não foi tão bem respeitado assim e com aumento de tributação. É difícil a gente olhar para frente e imaginar que essa receita ela vai continuar funcionando. Eu acho bastante perigoso, eu acho muito ruim para crescimento sustentado de longo prazo. E aí isso deveria bater nas expectativas de crescimento das empresas também. Afinal de contas, se essa fórmula atual continuar sendo aplicada, talvez tende a ser difícil para o crescimento econômico brasileiro. E aí isso seria ruim também para a Bolsa. Então, só essa ressalva que eu faço, que querendo ou não, infelizmente, a gente tem um evento binário ali em outubro, né, que vai ser muito importante para definir rumo de Bolsa brasileira. Muito bem. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Uma boa noite para você. Obrigado, Muniel. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.